O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, propôs congelar o salário mínimo por 6 anos. Ele argumentou que a ação seria necessária diante dos gastos públicos totalmente descontrolados. O economista destacou que a Previdência Social e a folha de pagamento da União representam uma das maiores despesas do governo e necessitam de uma ampla reforma. Apesar de reconhecer que a medida não seria bem recebida pelo governo, o qual ele apoiou, inclusive, no segundo turno das eleições de 2022, Armínio defendeu a ideia, dizendo ser essencial para conter o aumento descontrolado das despesas públicas. Combinada com o congelamento do salário mínimo em termos reais, ou seja, sem o aumento acima da inflação, o ex-presidente do Banco Central sugeriu ainda uma redução nos gastos tributários em 2% do PIB, afirmando ser a receita necessária para virar o jogo na economia brasileira. Você, Cristiano Beraldo, a solução apontada por Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, o diagnóstico feito por ele e essa sugestão de congelamento do salário mínimo por 6 anos. Quais suas considerações, Beraldo? É assustador, né? Porque imagina o que aconteceria com alguém que ganha um salário mínimo se esse valor não acompanhasse o reajuste da inflação, esse custo de vida que cada vez sobe mais no Brasil. Daqui a 6 anos, essa pessoa estaria absolutamente inviabilizada e seria jogada nas costas do governo. Então, o problema, no meu ponto de vista, o problema não é esse. O problema é que essa manifestação de Armínio Fraga demonstra que ele tem absoluta descrença na possibilidade de um crescimento do Brasil, na geração de riqueza a partir da movimentação econômica que permita que o país destrave, avance. Então, esse cenário, ao que parece, não está colocado ali para ele. Mas tem um outro aspecto, Caniato, que para mim é muito mais importante, que é esse sistema que o governo brasileiro se viciou, porque só pensa em reeleição, em eleição e reeleição, que é tornar a população brasileira cada vez mais dependente de programas de assistência social. Quer dizer, o que justifica uma pessoa que está há 5 anos recebendo Bolsa Família? Isso significa que o governo é absolutamente incompetente para permitir um ambiente de negócio que gere emprego, que permita novas oportunidades. Tal. E aí cria-se essa dependência onde as pessoas simplesmente se entregam, desistem, não querem mais colaborar com nada. Vão fazer o mínimo ali necessário para sobreviver e tocar a vida, até que a vida acabe. E aí é como se desligasse a luz, não vai fazer absolutamente nenhuma diferença. Então, a nação brasileira, como força, ela está cada vez mais fraca. E a gente precisa entender as raízes desse problema para propor soluções. Eu, pessoalmente, não ouvi a fala inteira do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, mas este tipo de iniciativa de congelamento de salário mínimo, por exemplo, isso para mim não faz absolutamente nenhum sentido e não vai resolver problema algum. Pois é, eu acho que a gente já tinha debatido algumas questões que envolviam o rombo nas contas, o déficit fiscal, e também o Dávila tratava da possível nova reforma da Previdência, alguma coisa que a gente vai ter que encarar possivelmente nos próximos 5 ou 10 anos, né, Dávila? Mas Armínio Fraga fazendo esse diagnóstico, achando que seria necessário congelar o salário mínimo em pelo menos 6 anos para melhorar as contas públicas, porque, segundo ele, os gastos com a Previdência Social aumentaram demais e comprometem um percentual gigantesco com os gastos primários. Agora, eu não sei se a maneira como ele colocou isso talvez tenha sido a mais adequada. Se ele tivesse falado em desvinculação da aposentadoria do salário mínimo, talvez a interpretação fosse outra nesse momento, né, Dávila? É verdade. Mas primeiro é preciso fazer um reparo aí na fala de Armínio Fraga, que eu acho importante, inclusive, para não dar esse mal-entendido que o Beraldo bem trouxe. Não é que ele congela o salário mínimo, é que o salário mínimo vai ser reajustado apenas pela inflação e não acima da inflação.
Então, a correção da inflação terá. O que não é o caso do governo, que garante aumento real do salário mínimo. Porque é isso que vem dando esse enorme impacto nas contas públicas. E por que Armínio acha que, ao frear o crescimento real do salário mínimo e não a correção da inflação, é fundamental para estancar o aumento do gasto público? Porque 60% do gasto orçamentário brasileiro está atrelado ao salário mínimo. É aquele número que eu gosto de citar aqui no nosso Pingos nos Is. Cada R$1 que sobe o salário mínimo tem um impacto de 380 bilhões de reais nas contas públicas. Então, um governo que garantiu dar aumento real do salário mínimo ano após ano, e você tem esse salário vinculado a 60% das despesas do orçamento, isso significa uma trajetória da dívida pública suicida. É o que está acontecendo no Brasil. Nós já estamos chegando perto de 80% do PIB, a relação dívida-PIB. É a maior dívida de todos os países emergentes. E o que isso mostra? Quando você tem uma dívida crescente, o mercado acha que você está perdendo o controle. É que nem você está na sua casa gastando muito mais do que você ganha e pedindo dinheiro emprestado. É óbvio que o juro vai ser maior. E veja o impacto disso. A gente está falando hoje, o orçamento da nação, esse ano, 2 trilhões e 300 milhões de reais. Metade disso, 1 trilhão de reais, nós gastamos pagando juros sobre a dívida. Então, veja só, se não estancar esse crescimento do gasto público, nós vamos amanhã consumir 100% do que nós arrecadamos só com folha e pagamento da dívida. E aí, do juros sobre a dívida. E aí não vai sobrar dinheiro para nada. Não vai sobrar dinheiro para hospital, para educação, para infraestrutura, para equipar as polícias, para construir presídio. Não vai ter dinheiro para mais nada. Nós estamos a caminho desse suicídio fiscal no Brasil por causa dessa irresponsabilidade fiscal do Brasil. E ninguém tem coragem de mexer na questão central, que é justamente desvincular o aumento real do salário mínimo de todos esses benefícios e aposentadorias que estão atrelados a esse gasto de 60% do orçamento da nação. Pois é, não, só reforçando inclusive essa informação trazida pelo Dávila, porque o congelamento em termos reais significa não ter aumento do salário mínimo acima da inflação. Ficaria exatamente no limite da inflação acumulada em determinado período, no caso, num intervalo de 12 meses, né, em um ano. Você, Mota, o Armínio Fraga, que foi inclusive presidente do Banco Central na segunda gestão de Fernando Henrique Cardoso e que no ano de 2022 manifestou apoio ao então candidato Lula, mas que meses depois de Lula sentar na cadeira presidencial, ele se disse preocupado com as medidas que estavam sendo tomadas. Ele concedeu, acho que uma entrevista à Vejinha do Rio de Janeiro, à Veja Rio, dizendo que eles estavam apostando em ideias muito velhas, né? Ideias que não davam certo. E agora o diagnóstico dele, congelamento do salário mínimo por 6 anos. E a gente fica pensando, né, Caniato, que se abrirem a vaga de presidente do Banco Central, talvez dê para a gente se candidatar, né? Porque nós avisamos o que ia acontecer. E é interessante que essas pessoas que, podendo saber mais, talvez tenham optado por saber menos, interessante é que elas não têm que viver com as consequências, né, do que está acontecendo no Brasil hoje. Elas continuam comendo picanha, tomando cerveja, comendo ovo, bebendo café, enquanto o resto do Brasil tem uma situação diferente. Eu ia chamar a atenção para isso. Na verdade, ele se expressou mal. A frase que ele teria dito é que seria uma boa medida congelar o salário mínimo em termos reais. Congelar aí foi um verbo totalmente mal empregado. Na verdade, o que ele disse é que você deveria manter o salário mínimo com o mesmo poder de compra, reajustando só, levando em consideração a inflação. É importante prestar atenção nisso, porque parece que o governo atual resolveu aumentar o salário mínimo em termos reais. Isso é mais ou menos assim: você contratou um funcionário para trabalhar para você. Aí você disse: olha, eu vou te pagar R$2.000 por mês. Muito bem. Aí no mês seguinte você diz: agora eu vou aumentar você para R$2.200. No outro mês você diz: agora eu vou aumentar você para R$2.400.
mas o seu funcionário ele não está trabalhando melhor, ele não aumentou a produtividade dele, ele não está fazendo nada demais para merecer aquilo. O que acontece? Vai chegar um dia em que você está gastando todo o dinheiro da sua empresa para pagar salário para aquele funcionário. Vai chegar um dia que aquele funcionário está ganhando R$10.000. Isso, guardadas as devidas proporções, é o que acontece com essa política de aumento real. Você pode dar aumento real para as pessoas quando a produtividade do Brasil melhora, quando o país fica mais rico. Mas o Brasil não está indo nessa direção. E é lógico, como o salário mínimo é usado para calcular uma série de outras despesas do governo, cada vez que você aumenta o salário mínimo, essas despesas crescem em termos reais, acima da inflação. Não existe receita melhor para o desastre. E aí a gente vê, né, uma situação que é a tempestade perfeita. Um governo que gasta cada vez mais e aí tem que emitir cada vez mais dinheiro. Todo o programa eu explico isso. Quando o governo emite mais dinheiro, os preços sobem. A inflação, preço é a consequência do gasto do governo. E aí eu acho que o ex-presidente do Banco Central fez uma crítica adequada, que talvez esteja um pouco atrasada, e ele tenha escolhido as palavras, não foi as melhores palavras, mas a crítica está perfeita. Pois é, e claro que a gente tem que fazer uma reflexão acerca da situação que a gente enfrenta, principalmente, fico imaginando, aqueles que vivem da aposentadoria do INSS, né, Cristiano Beraldo? Há uma desvalorização do real, é preciso a gente fazer a comparação, sei lá, o quanto R$100 valiam nos anos 90, ali, quando foi implementado o real, e quanto ele vale hoje, né? E é preciso também considerar esses aumentos reais, o quanto isso impacta nas contas públicas. O Dávila trouxe esse percentual, cada real, cada aumento de R$1, isso tem um impacto absurdo, mais de 300 bilhões nas contas públicas. Qual é a saída para esse emaranhado de despesas, má gestão, um governo que muitas vezes se utiliza desses dispositivos para impulsionar uma administração que não vai bem, e quando isso chega mais próximo a uma eleição, muitas vezes eles turbinam, inclusive, programas sociais? Qual é o caminho para a gente observar um país mais eficiente, que não dependa tanto desse tipo de artimanha política que acaba destruindo, inclusive, as contas públicas, hein, Beraldo? A concepção do Estado brasileiro está completamente errada, Caniato. A gente vive uma dinâmica em que se estimula a falta de produtividade, se estimula a falta de iniciativa, se estimula a dependência do Estado. O conceito de previdência social não foi modernizado, a gente faz reformas simplesmente financeiras e vai apertando aqui e ali, mas é preciso redefinir esse Estado brasileiro para que ele se torne viável, coisa que ele não é hoje. Falar em correção pela inflação ou acima da inflação, a gente precisa lembrar que até isso no Brasil é manipulado. A gente observa os números que são cuspidos pelo IBGE e aí a gente entende por que os diretores do IBGE, que funcionários de carreira, estão pedindo demissão, afastamento, porque a coisa se torna inviável. A manipulação de números para apresentar um Brasil irreal, ela é muito evidente. Só que as pessoas vão recebendo o dinheiro, elas precisam ir ao mercado, elas precisam fazer compras, precisam colocar comida na mesa. Além disso, ainda tem todo esse problema de bet, de desperdício de dinheiro, disso, daquilo, mas o fato concreto é que hoje o Brasil é um Estado completamente desorganizado. Aliás, eu soube esses dias que para famílias que têm um filho autista, há um acréscimo de R$ 1.500 por mês ao Bolsa Família. Então você vê, quem que está fazendo essa verificação do estado dessas crianças? Para ter certeza que não há fraude em algo como isso, tão importante. Porque as coisas, os benefícios vão sendo criados, eles vão se acumulando, só que a gente não presta atenção, de repente tem lá bilhões de reais sumindo, desaparecendo
do orçamento porque alguém ali fez uma fraude. O Brasil precisa de controle, de organização, o Brasil precisa de propósito. O Estado brasileiro não tem um propósito, Caniato. Pode perguntar, o governo atual foi eleito sem plano de governo. Se perguntar qual é o projeto para o Brasil daqui a 20, 30, 50 anos, não tem. Aí dizer, não, mas eu só vou ficar aqui 4 anos, mas o trabalho de quem assume o governo é preparar o país para o futuro. Mas isso simplesmente não está na mesa, não é discutido. E a gente fica correndo atrás do rabo, correndo atrás do rabo. Cada vez tem menos rabo e tem menos energia para continuar correndo. Vai chegar um momento que nós vamos cair morto, porque simplesmente chegamos ao limite máximo. Pois é interessante esse apontamento que você fez em relação a esse adicional no Bolsa Família para famílias com crianças ou com pessoas autistas, né, com espectro autista. E aí isso me fez lembrar de um mercado que foi criado em relação àqueles benefícios para pessoas que tinham alguma doença para adquirir carros. Que em algum momento eles tiveram que moralizar isso, porque o cara tinha uma escoliose, um leve desvio nas costas e aí achavam um CID, identificava uma doença e o camarada pagava, sei lá, 40% menos em um carro de 100 mil reais. Então, assim, cria-se um mercado, aí já tem o médico picareta que vai dar o laudo e aquelas coisas todas, né? Que a gente conhece bem, que a gente poderia ficar aqui um programa inteiro falando daquelas coisas que a gente conhece bem aqui no Brasil. Vai lá, Beraldo. É o país da meia entrada, Caniato, onde os shows cobram o dobro para poder vender pela metade, porque o que tem de estudante é uma coisa impressionante, né?